povo de Deus! Hoje o papo tá daquele jeito, sincero e no ponto. 5 momentos em que o pecado começou pequeno, mas virou tragédia. Fica ligado e vem comigo. Tem gente que acha que pecado é como aquelas formiguinhas no canto da pia. Ah, é só uma, deixa aí. Não incomoda ninguém? Aí, quando percebe, a cozinha tá tomada, o açúcar foi sequestrado e já tem formiga até dentro da garrafa de café. Pecado começa assim, pequeno, tímido, quase inofensivo. Às vezes com até uma carinha de necessidade, de desculpinha convincente. Mas se a gente não vigia, ele cresce. E cresce feio, cresce em silêncio, enquanto a gente finge que tá tudo sob controle. Quando vê, explodiu. E o estrago é maior do que imaginava. Na Bíblia tem umas histórias que são tipo isso. Não são só alertas espirituais, são tipo placas gigantes piscando em neon. Olha no que deu! E não é pra gente ter medo, mas pra gente acordar, porque o inimigo é estrategista. Ele não chega com uma bomba, ele chega com um sussurro. É só dessa vez. Mas bora conversar sobre algumas dessas histórias que começaram com algo aparentemente bobo e acabaram em tragédia real. Spoiler, tem Caim, Davi, Ananias e Safira no meio e cada um deles representa um tipo de armadilha que muita gente ainda cai hoje, inclusive jovens cristãos. Imagina Caim, o primeiro filho da humanidade. Ele tinha tudo para ser uma bênção, né? Mas ele deixou um negócio bem pequeno entrar no coração. Inveja? Sim, aquela coisinha que parece normal, tipo quando alguém do grupo de louvor canta e todo mundo elogia, mas ninguém falou nada quando você cantou. Aquela pontadinha que diz, ué, mas eu também me esforcei. Foi isso que rolou com Caim. Deus recebeu a oferta de Abel com alegria, mas rejeitou a dele. E em vez de conversar, aprender, melhorar, Caim alimentou o sentimento errado. Deus avisou: o pecado bate à porta, mas cabe a você dominá-lo. Mas Caim deixou entrar, e o que era um incômodo no coração virou assassinato. Ele matou o próprio irmão. A inveja virou luto, e o coração não vigiado virou uma vida marcada pela maldição. Agora olha Davi, o homem segundo o coração de Deus. Rei, guerreiro, poeta, líder, mas também humano. Davi estava em casa, tranquilo, enquanto os soldados estavam na guerra. Ele olhou pela janela e viu Batseba tomando banho. Um olhar. Só isso. Nada demais, né? Errado. Ele podia ter virado o rosto, orado, saído de perto. Mas não. Ele olhou. Depois desejou. Depois mandou chamar. Depois adulterou. Aí tentou esconder. Aí mandou matar o marido da mulher. Foi um degrau atrás do outro. Começou com um olhar sem filtro. Terminou com uma morte planejada. Um escorregão que virou avalanche. E Davi, que era íntimo de Deus, sentiu o peso daquele pecado no corpo, na alma, na consciência. Ele escreveu nos Salmos que seus ossos secavam, que ele gemia de dor. E tudo porque não tratou logo a raiz. E não dá para esquecer de Ananias e Safira. O pessoal lá da igreja primitiva estava vivendo um tempo lindo. Todo mundo com o coração em comunhão, dividindo tudo, vendendo bens e doando. Ananias e Safira, talvez querendo impressionar, talvez só pela vaidade de aparecer bem na fita, venderam um terreno, guardaram parte do dinheiro e fingiram que estavam doando tudo. Ninguém pediu isso. Eles poderiam ter sido sinceros, mas quiseram parecer mais espirituais do que eram. E mentiram para o Espírito Santo. Pedro olhou nos olhos deles e revelou tudo. Os dois caíram mortos. Na hora. Sério, foi um dos episódios mais impactantes do Novo Testamento. E tudo começou com uma mentirinha, uma aparência, um desejo de status no meio do povo de Deus. Um pecado que parecia bobo, mas revelou um coração longe da verdade. É doido pensar que cada uma dessas histórias poderia ter sido diferente se no começo tivesse havido arrependimento. Mas a gente, às vezes, vai empurrando com a barriga, achando que pecado tem botão de controle remoto. Sabe, tem gente que hoje tá vivendo um drama inteiro por algo que começou como uma escolha, sem maldade. Uma conversa inocente que virou vício em pornografia. Um deslize emocional que virou adultério. Um ressentimento que virou afastamento de Deus. Um orgulho não tratado que virou soberba disfarçada de personalidade forte.
e Deus está sempre ali, pronto para avisar, corrigir, restaurar. Mas o coração, quando se fecha, fica surdo. Vai criando uma casca e o pecado encontra um ninho confortável. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas ninguém recebe esse salário na hora. É parcelado, em doses. Primeiro morre a alegria da presença de Deus. Aí vai morrendo a vida devocional, a sensibilidade, a vontade de congregar. Quando a pessoa percebe, o coração já está no deserto e ela nem sabe mais o que fazer para voltar. E tudo isso porque não tratou o começo pequeno. Só que tem uma boa notícia. Dá para interromper esse ciclo. Sempre dá. Deus não nos deixa sem saída. E Ele é especialista em restaurar quem reconhece. Davi pecou feio, mas se arrependeu de verdade. Chorou, se humilhou, pediu um coração novo. E Deus o perdoou. Não apagou as consequências, mas deu a ele uma nova chance. Isso é graça. É misericórdia. É a mão estendida no meio da bagunça. E tem mais. Jesus nos ensinou a cortar pela raiz. Ele falou que se o teu olho te faz pecar, arranca. Não literalmente, claro, mas no sentido de ser radical com o pecado. Porque deixar ele ali, quietinho, é dar espaço para o veneno crescer. Não existe pecadinho, existe brecha. E o diabo adora uma brecha. Por isso, jovem cristão, não se engane. Aquilo que parece inofensivo pode ser o início de algo destrutivo. Às vezes, o só dessa vez é o estopim de um desvio inteiro. Mas como é que a gente se protege disso? Vigiando o coração, sendo sincero com Deus, tendo amigos que confrontam em amor, mantendo a chama acesa com leitura da palavra, oração real, não aquelas que começam com Senhor, obrigado por esse dia e terminam com ronco. E principalmente, se posicionando. Ser crente é andar na contramão da cultura. É dizer não quando todo mundo diz sim. É proteger a mente, o corpo, o coração e o espírito. Hoje talvez você esteja lidando com alguma coisa que começou pequena. Um hábito, um sentimento, uma distração. E você sabe que se continuar assim, vai dar ruim. Mas também sabe que Deus é Pai. Ele te conhece, te ama e quer te restaurar antes que a tragédia chegue. Porque às vezes, o livramento não vem tirando a gente do buraco, mas impedindo a gente de cavar mais fundo. Então, que esse texto seja um alarme, um acorda espiritual. Porque o mesmo Deus que avisou Caim, que confrontou Davi, que expôs Ananias e Safira, é o mesmo que fala com você hoje. Não para te condenar, mas para te dar tempo, para te dar um escape, para te lembrar que a santidade não é sobre perfeição, mas sobre compromisso. No fim das contas, o tipo de crente que sobrevive ao caos é aquele que trata as coisas pequenas antes que se tornem gigantes, que confessa antes que exploda, que busca cura antes que a alma adoeça e que entende que, com Jesus, todo pecado pode ser vencido. Mas não pela força do braço, e sim pela entrega sincera. Agora me diz, que tipo de história você quer contar com a sua vida? A de alguém que deixou o pecado crescer em silêncio até tudo desmoronar? Ou a de alguém que ouviu a voz de Deus a tempo, virou o jogo e foi restaurado? Porque a escolha hoje ainda está nas suas mãos. E é melhor resolver o que parece pequeno agora, do que ter que consertar o estrago lá na frente. Se essa meditação te edificou, compartilha com aquele amigo teu que precisa ouvir. Até a próxima!